Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 8 de 2013. Tem como objetivo o aprimoramento da revisão tarifária da CELP, relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica no país. E a definição também dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DIC e FIC, DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. A mesa diretora dessa audiência pública é composta pelos seguintes membros. Por mim, Cláudia Elias Carvalho, superintendente assessor da Superintendência de Regulação Econômica da agência. Pelo senhor Edgar Távora, presidente interino da ARP. Pela Ana Cristina Verguelin, secretária dessa audiência. E o senhor Julião Silveira Coelho, diretor da ANEEL, relator desse processo de revisão tarifária, está preso no trânsito e em breve ele estará chegando. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, da ANEEL. Tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas pela agência, uma vez que as opiniões apresentadas pela sociedade durante o período de contribuições e nesta própria reunião presencial serão consideradas na análise do processo. As apresentações de documentos entregues nesta reunião, bem como aqueles que serão enviados à agência por meio do nosso site ou por meio do correio, serão analisadas pela agência também. O processo da terceira revisão tarifária periódica da CELP tem compreendido, entre outras, as seguintes etapas. Primeiramente, é feita uma apresentação pela concessionária das informações requeridas e, então, é elaborado pela ANEEL uma proposta preliminar de revisão tarifária. E a apresentação dessa proposta é feita ao Conselho de Consumidores da CELP, bem como à própria concessionária. Posteriormente, é feita uma análise das manifestações do Conselho de Consumidores e da própria concessionária sobre a proposta apresentada. E, em seguida, é divulgado através do site da ANEEL, por meio do aviso da audiência pública, no caso, a audiência pública 8 de 2013, as notas técnicas relativas às propostas, à proposta de revisão tarifária, da estrutura tarifária e também dos indicadores de qualidade. Essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, será feita uma apresentação por parte da ANEEL, de até 20 minutos. Posteriormente, uma apresentação da CELP, de até também 20 minutos. Depois, uma apresentação do Conselho de Consumidores da CELP. E, por fim, as manifestações dos expositores limitadas a 5 minutos de cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para a complementação de suas manifestações, ou então a participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento da audiência está previsto para as 13 horas e 30 minutos. Informo também que o senhor Marcos Lins, representante da ouvidoria da ARP, está à disposição dos interessados no hall desse auditório para esclarecer dúvidas sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e orientar quanto aos procedimentos para reclamações, se for o caso. Para a primeira apresentação, passo a palavra para o senhor Otávio Franco, especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL, que apresentará os resultados obtidos com a aplicação das metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária da CELP, bem como sobre a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2017. Por favor. Muito bom dia a todos.
Nessa primeira parte da apresentação, falaremos sobre os impactos tarifários calculados até então pela metodologia da ANEEL e o que motivou, quais foram os fatores que levaram a esse impacto. Como já foi abordado no vídeo anteriormente, a tarifa de uma concessionária de distribuição, ela envolve os custos da produção da energia, da geração, do transporte dessa energia pela transmissão, os custos da própria atividade de distribuição da distribuidora e, além disso, tem que ter uma cobertura para os encargos setoriais que são definidos pelo governo. Dessa forma, podemos elencar esses 4 principais itens. A compra de energia, o transporte e os encargos setoriais é o que a gente chama de parcela A, foi aquilo que foi dito no vídeo como custos não gerenciáveis. Esses custos são repassados para as tarifas e não dependem da gerência da distribuidora. Já a parcela B, sim, são os custos propriamente ditos de distribuição, aqueles que estão relacionados à área de concessão e são os custos que a distribuidora incorre ao prestar o serviço dentro da sua área de concessão. Esses custos são gerenciáveis e são esses os custos que são revistos agora no processo de revisão tarifária da CELP. Essa revisão acontece a cada 4 anos. Além disso, temos também os itens financeiros, que devem-se às mudanças de custo dos itens da parcela A durante o período tarifário da distribuidora. Esses itens, eles não integram a tarifa econômica, ficam dentro da tarifa por um período de 12 meses, depois saem e visam tão somente restabelecer o equilíbrio econômico anual da distribuidora. Dentro da receita da CELP, 37,2% da receita é usada para cobrir os custos de geração de energia elétrica. Essa energia é adquirida por meio dos leilões no mercado do ambiente de contratação regulada. Esses leilões são leilões públicos pelo menor preço de energia. Além disso, a CELP também adquire energia proveniente de contratos bilaterais. 1,8% do custo deve-se às transmissoras, que também possuem suas tarifas definidas em leilões públicos. Anualmente, a ANEEL realiza revisões e reajustes e revisões tarifárias dessa receita. 7,1% vão para os encargos setoriais. Os encargos setoriais são definidos em lei federal, têm destinação específica e resultam de políticas governamentais para o setor elétrico. A ANEEL não tem nenhuma competência legal para criar ou extinguir esses encargos. E também os encargos não representam adicional de receita para as concessionárias, que simplesmente recolhem e os repassam para o gestor dos recursos. Na tarifa homologada pela ANEEL, também são acrescidos os impostos de competência federal e estadual, ICMS, PIS e COFINS. E, finalmente, 26% da tarifa da CELP refere-se aos custos de distribuição, os custos incorridos pela distribuidora ao prestar o seu serviço de distribuição. São esses custos que são revisados na ocasião da revisão tarifária. Em linhas gerais, que custos são esses? Devem ser os custos operacionais, de operação e manutenção, a remuneração do capital investido adequadamente e cota de depreciação dos ativos, aquela cobertura dada para repor os ativos depreciados. A vigência das novas tarifas é a partir do dia 29 de abril de 2013. O efeito médio calculado até o momento pela ANEEL usando a metodologia está em 13,2%. Esse é o efeito médio a ser sentido pelos consumidores cativos. Vale destacar que cada classe, cada subclasse tem o seu efeito específico, que depende da chamada estrutura tarifária. Mais adiante falaremos sobre isso. Esse é o efeito médio geral combinado de todos os consumidores cativos da CELP.
O que está contribuindo para esse efeito de 3,12%? Na parcela A, que são os custos não gerenciáveis da concessionária, estamos tendo um aumento de 4,68% dos encargos setoriais, uma diminuição de 0,20% devido à variação dos custos da transmissão e um acréscimo de 1,8% na tarifa devido à energia que ficou mais cara. Essa é a parcela A. A parcela B, que são os custos da concessionária propriamente dita, estão caindo, contribuindo para uma redução tarifária de 5,25%. Além disso, temos os itens financeiros, contribuindo para uma elevação da tarifa em 2,10%, e o efeito final combinado de todos esses componentes é de 3,2%. O que vale destacar aí é que o que está influindo para esse aumento tarifário de 3,2% é a variação positiva dos itens da parcela A. A parcela B, que são os custos da CELP, estão caindo, contribuindo para uma redução tarifária de 5,25%. Como os itens da parcela B estão contribuindo para essa variação negativa na tarifa da CELP? A remuneração regulatória definida pela ANEEL, que é a taxa de remuneração ao investimento da CELP, sofreu uma queda de 9,95% no segundo ciclo para 7,50% agora. A metodologia da ANEEL estabeleceu esse novo valor de 7,50% para a remuneração. Esse item está contribuindo para um decréscimo na tarifa de 3,48%. Além disso, os custos operacionais estão subindo 0,49%. Os custos operacionais dependem muito dos índices inflacionários de IGPM e IPCA para cobrir os gastos com material pessoal. Também sobem quando o mercado concessionário cresce e esse valor de 0,49% fica muito abaixo da inflação acumulada no período, pois a ANEEL repassa ganhos de produtividade em benefício da modicidade tarifária. Além disso, houve uma redução da taxa de depreciação considerada para a reposição dos ativos de 4,46%, taxa do segundo ciclo, para 3,88%, esta nova taxa definida para o terceiro ciclo. Isso levou a uma queda na tarifa de menos 1,68%. O efeito combinado desses itens leva a uma redução na tarifa de 5,25%. Aqui vale um comentário sobre a taxa de remuneração regulatória definida pela ANEEL. A essa taxa temos que acrescentar os impostos sobre a renda. Qual é a alíquota de imposto que a ANEEL considera? Via de regra, as distribuidoras recolhem 34%. Porém, existe um benefício fiscal para as distribuidoras que atuam na região Sudene, que as permite recolher apenas 15,25%. A decisão da ANEEL, na hora de definir a taxa regulatória, é considerar a alíquota efetivamente paga pela distribuidora. No caso, então, das regiões Sudene, como essa alíquota é menor, seria acrescentado menos a taxa de remuneração regulatória, a tarifa seria menor. No entanto, há uma liminar da Justiça Federal determinando que a ANEEL considere 34% para as regiões da Sudene. Esta ação foi proposta pela associação que representa as distribuidoras. Qual é o impacto dessa decisão judicial? Como no nosso cálculo nós tivemos que considerar essa decisão da Justiça Federal, o impacto final foi 3,12%. Caso a decisão da ANEEL prevalecesse, utilizássemos apenas os 15% do benefício fiscal, o nosso novo efeito médio seria menor, na faixa de 2%. Como a parcela A está contribuindo para a variação da tarifa? Nós vimos anteriormente que a tarifa está subindo, principalmente por conta da variação
dos itens da parcela A. Os encargos setoriais são os componentes que mais estão influenciando para a subida dessa parcela A. O impacto combinado de todos os encargos é de 4,68%. Basicamente, todo esse encargo deve-se em relação ao encargo de serviço de sistema, cuja previsão leva em consideração o cenário atual, situação conjuntural do sistema, onde temos um baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, e para compensar esse baixo nível e garantir a segurança do sistema e continuidade de geração futura, existe uma expectativa aí de geração termoelétrica fora da ordem de mérito durante todo o ano de 2013. Essa geração termoelétrica, o custo da energia é muito mais caro do que o custo de uma geração hidroelétrica, que depende predominantemente da água. Então, o encargo de serviço de sistema serve para cobrir, em parte, esses custos incorridos pelas termoelétricas. Para vocês terem uma noção, no IRT de 2012, a previsão foi de 42 milhões, estamos considerando agora uma previsão de 169 milhões, que engloba esses efeitos dos despachos de termoelétrica. Somente esse encargo, então, está contribuindo para uma elevação de 4,54% na tarifa. Os demais encargos não impactaram significativamente as tarifas da CELP. Os outros itens da parcela A, os encargos setoriais contribuíram para um aumento de 4,68%. Somente o ESS, encargo de serviço de sistema, foi 4,54%. O restante, a diferença de 4,68% para 4,54%, são os demais encargos, CCC, CDE, PROINFRA, P&D, que não tiveram alterações significativas. Na compra de energia, o impacto na tarifa está sendo de 1,80%. Esse impacto deve-se, em parte, ao aumento das tarifas dos contratos bilaterais da CELP, cujo preço de repasse envolve variações de GPM, dólar e combustível. Além disso, a manutenção do cenário hidrológico atual, com o PLD elevado, contribui para que os preços dos contratos por disponibilidade permaneçam altos. Esses dois tipos de contratos, bilaterais e contratos por disponibilidade, têm uma participação significativa no mix de energia contratada pela CELP. Na transmissão de energia, não houve variação expressiva dos componentes associados aos custos. Levou um impacto tarifário de menos 0,2%. Os itens financeiros, dentre os itens financeiros, destacam-se a CVA, conta de compensação de variações de valores de itens da parcela A, está positiva em 71,5 milhões, resultado provisório. O repasse sobre contratação de energia, negativo em 53,5, e a neutralidade dos encargos, negativa em 7,5 milhões. O valor total dos componentes financeiros, considerado, encontra-se provisoriamente negativo em 27,2 milhões. Como eu falei anteriormente, o efeito médio consumidor, aquele valor de 3,12%, não é o mesmo para todos os consumidores. Significa que, dependendo do grupo, do subgrupo e da classe onde o consumidor se encontra, ele vai sentir mais ou menos esse impacto. Por que acontece isso? Esse impacto é dependente da estrutura vertical de custos da empresa, que é a forma como a parcela B é rateada entre os diferentes níveis de tensão. Aqueles níveis de tensão que oneram mais a rede têm um impacto maior e a CELP repassa mais custos àqueles níveis de tensão. No gráfico da esquerda está a composição do mercado atual da CELP, segmentada nos diferentes níveis de tensão, e na tabela à direita temos o efeito médio separado por grupo e subgrupo. O efeito médio para os consumidores do grupo A, consumidores cativos do grupo A, está em menos 3,63%, enquanto que o efeito médio para os consumidores do grupo B, baixa tensão,
está em 7,25%. O efeito combinado de todas as classes gera uma média de 3,12%. Aqui vale um comentário sobre a evolução da tarifa da CELP desde 99, quando comparada aos principais índices de inflação, IPCA e IGPM. A tarifa da CELP é a linha tracejada em azul. Vemos que ela, no presente momento, encontra-se abaixo dos índices de inflação, quando comparado com o ano base de 99. E, vendo um período mais recente, de 2003 para cá, que é quando a ANEEL passou a atuar com as revisões tarifárias, essa tarifa se distanciou, a variação dela se distanciou ainda mais dos índices de inflação, foi muito menor. Agora vamos falar um pouco sobre qualidade que a CELP vai ter que fornecer energia no período de 2014 a 2017. O que é a qualidade do ponto de vista do consumidor? É ele poder contar com a energia a todo momento. Mas nós sabemos que existem interrupções de fornecimento, causadas por manutenções programadas, causadas por fatores meteorológicos, como chuvas, ventanias, enfim. O que importa é que essas interrupções, quando ocorrem, devem durar o menor tempo possível e não ocorrer com frequência. Isso exposto, a ANEEL elabora indicadores de continuidade que as distribuidoras devem observar na prestação do serviço. Quais são esses indicadores? Os indicadores coletivos são aqueles que aplicados a um conjunto de consumidores. O DEC representa a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. É o tempo médio em que uma unidade consumidora fica sem energia durante a interrupção. O FEC é a frequência com que as interrupções ocorrem num grupo de consumidores. Como eu falei, são indicadores médios que servem para mensurar a qualidade dos conjuntos de consumidores. Os indicadores individuais, DIC, FIC e DEMIC, são obtidos a partir daqueles indicadores DEC e FEC previamente mencionados. Esses indicadores devem ser informados nas faturas e, caso a ANEEL não obedeça, caso a CELP não obedeça o limite estabelecido pela ANEEL, há uma compensação automática na fatura no caso de violação desses indicadores. Como é que funciona o estabelecimento dos limites DEC e FEC? Existe uma metodologia de comparação por desempenho dos conjuntos semelhantes de todas as distribuidoras do país. Dessa forma, conjuntos semelhantes devem apresentar desempenhos equivalentes em termos de continuidade. Aqui é importante a interação entre a ANEEL, a distribuidora e a sociedade, pois a metodologia não capta particularidades e características das áreas de concessões, das diferentes áreas de concessões das distribuidoras. Esse gráfico apresenta um histórico de apuração dos limites DEC e FEC praticados pela CELP e os limites estabelecidos pela ANEEL. O gráfico de barras, em azul, é o DEC apurado pela ANEEL, no caso da CELP. O gráfico de barras em vermelhas é o FEC apurado, e as linhas até o ano de 2012 são os limites estabelecidos pela ANEEL. Percebe-se que a CELP vem cumprindo, os indicadores estão abaixo dos limites estabelecidos, com exceção do ano de 2012, onde houve um aumento do DEC apurado e ele chegou a passar um pouco do limite estabelecido pela ANEEL. A partir do ano de 2013, estão propostos novos indicadores, tanto de DEC e FEC, as linhas com pontos vermelhos e azuis. Percebe-se uma manutenção da trajetória descendente desses dois indicadores, visando uma maior eficiência na prestação de serviço pela CELP. Aqui é só um gráfico ilustrativo mostrando a evolução do DEC e FEC no Brasil.
o ranking de continuidade de serviço no ano de 2011, a CELP ocupou naquele ano a 4ª posição. E, por último, um quantitativo das compensações pagas a título de não cumprimento desses indicadores nos anos de 2010, 2011 e 2012. Certo que não houve grandes variações dos valores. Seria isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhores, nós vamos dar sequência a essa sessão pública com a exposição da distribuidora, da CELP. Exposição essa que será feita pelo senhor, o Dr. Eduardo Baroni. Eduardo Baroni, por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome do diretor Julião, a todos presentes. Uma oportunidade importante da gente discutir esse processo tarifário da CELP nesse momento. E vamos dar uma passada aqui nos principais pontos, um pouco o que a CELP desenvolveu nesses 4 anos de ciclo tarifário, o que temos para a proposta do momento e o que pretendemos fazer um pouco para o futuro. Bom, para iniciar só, a CELP é uma empresa composta do Grupo Neoenergia. O Grupo Neoenergia tem nos seus 3 principais acionistas a Previ com 49%, a Iberdrola com 39% e o Banco do Brasil com 12%. Um ponto importante nesse processo que são 3 empresas centenárias que conhecem muito bem dos negócios e desenvolvem muito bem todas as suas atividades. Hoje o Grupo Neoenergia está presente em 12 estados, seja nos processos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Já tem investido em torno de 23 bilhões de reais. Municípios atendidos na distribuição, em torno de 768 municípios, nas 3 distribuidoras que a Neoenergia atua, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, 9,6 milhões de clientes e aproximadamente 5.100 empregados diretos e mais de 24 mil indiretos. Quanto à CELP, a gente atua aí numa área de concessão, em torno de 98 mil quilômetros quadrados, atendendo todo o estado de Pernambuco, mais ao arquipélago de Fernando de Noronha, e um município da Paraíba, que é Pedra de Fogo. Atualmente são 186 municípios, com 3,2 milhões de clientes e 8,8 milhões de habitantes. E como está composto esse nosso mercado e essa nossa energia e número de consumidores? O nosso consumo ele vem distribuído com uma participação muito significativa dos consumidores residenciais, que corresponde a 40,1%, seguido por um equilíbrio da indústria com o comércio, com a indústria com 15%, o comércio com 22%, quer dizer, é um mercado extremamente equilibrado. E os nossos clientes, dos nossos clientes, 87% dos clientes da CELP são residenciais, sendo que desses consumidores residenciais, 45,7% eles são consumidores baixa renda. Os demais 54% são consumidores que estão no residencial normal.
Esse é um trabalho enorme que a gente vem fazendo de identificação para que a gente possa buscar efetivamente os clientes baixa renda para que eles possam ter o seu benefício concedido na tarifa. Rapidamente aqui foi uma pesquisa que a gente teve, né, onde o nosso grau de satisfação está em torno de 90%, uma pesquisa de 2011. E a questão dos investimentos, né? O que a CELP fez nesse ciclo tarifário, nesses últimos 4 anos? A CELP investiu aproximadamente mais de 1,3 bilhões de reais dentro desses 4 anos. E ela investiu em quê? Fazendo o quê? Ela construiu novas 7 subestações, onde nós fizemos uma ampliação praticamente de 451 megawatt-horas, adicionamos 284 quilômetros de linhas de alta tensão pelo estado todo, construímos praticamente 5.800 quilômetros de redes de média e baixa tensão, levando a capilaridade de toda a rede para todo o estado. Instalamos em torno de 29 mil transformadores de distribuição e mais de 352 mil ligações de novos consumidores na área urbana e na área rural. Ponto importante que desde 2002 a CELP já investiu mais do que 3,1 bilhões de reais nas redes no estado. E existe uma perspectiva já no nosso plano de negócio de um investimento entre 2013 e 2016, em média de mais de 400 milhões ano, mantendo o crescimento do estado e acompanhando esse desenvolvimento. Também temos os programas de eficiência energética, que ao longo do tempo a gente vem buscando as atuações e buscando os processos para que a gente possa levar os benefícios desse programa às instituições, às comunidades, às pessoas que necessitam disso. Dentro disso, nós tivemos o programa Nova Geladeira, que já distribuímos mais de 61 mil geladeiras, instituições filantrópicas que foram beneficiadas com a eficientização dos seus prédios públicos, um projeto Energia Verde, que o ponto principal dele trabalhou com o reflorestamento da Mata Atlântica, quer dizer, foi um investimento onde, por cada equipamento desenvolvido, a CELP ia lá e desenvolvia o reflorestamento do processo. Nos programas de P&D, ações de segurança, comunicação, o próprio desenvolvimento da conta em braille, a empresa foi uma das pioneiras nesse desenvolvimento. Já estamos hoje com um projeto de desenvolvimento do Smart Grid, que é uma nova tecnologia que esperamos que a médio e longo prazo a gente já possa estar com essa tecnologia sendo aplicada e desenvolvida. E nesse período todo já foram 85 projetos integrando universidades, instituições de pesquisas. E hoje, talvez os 2 projetos mais significativos, digamos, que estão sendo desenvolvidos pela CELP, é o programa da Arena da Copa, do desenvolvimento da geração solar na Arena, uma geração de 1.500 megawatts, parceria com a Odebrecht, e o desenvolvimento também de geração fotovoltaica no arquipélago de Fernando Noronha, né, no projeto da aeronáutica. Isso, um ponto importante em Noronha vai ser a possibilidade de redução de em torno de 175 mil litros de biodiesel. Já estamos usando um biodiesel em Noronha, numa situação ecologicamente melhor, mas com esse projeto a gente vai estar diminuindo até esse processo. Como está a tarifa da CELP? A tarifa da CELP, né, a gente acabou de ter uma boa notícia em janeiro, né, com a redução dos encargos, a redução da renovação das concessões. Isso culminou numa redução tarifária que ocorreu em 24 de janeiro, onde todos os consumidores vão estar tendo a percepção dessa redução a partir da sua fatura agora de 24 de fevereiro. Houve uma redução média na CELP, em torno de 18,54,
sendo 18,04 para baixa tensão, 20% para alta. E um ponto importante, a gente buscando o histórico, nos últimos 5 anos, a CELP já teve 3 reduções tarifárias dentro do seu processo. A gente já passou pela redução, na época, a retirada da RTE, que foi uma redução, a própria revisão tarifária e agora essa nova. E quando a gente busca mais o histórico, a tarifa da CELP residencial hoje é a tarifa menor do que a tarifa que era aplicada no ano de 2006. Tudo isso, o que reflete? Reflete numa situação onde, apesar de sermos 9 estados, né, no Nordeste, temos 11 distribuidoras, e dessas 11 distribuidoras, a CELP é a terceira mais baixa. E caso a gente identifique as empresas com mais de 1 milhão de consumidores, a CELP é a tarifa de menor valor no Nordeste. Isso tudo, né, quando a gente compara o histórico do processo, a gente vê que desde 2001, o efeito médio na CELP foi de uma evolução de 106%, a tarifa residencial de 78%, o IPCA variou 111% e o IGPM 158%. Isso demonstra que a CELP vem mantendo uma tarifa muito regular. A revisão tarifária propriamente dita, né, o que gostaríamos de apontar? Como já bem explicado, né, mas aqui a gente tem uma demonstração também de que a parcela A, no índice, ela está impactando em 6%, mas o efeito real dela, ela está sofrendo uma redução de 12% nos seus custos. Quer dizer, o índice representa 6%, mas a redução efetiva é de 12%. Já a parcela A, a B está reduzindo 5%, né? E a redução de 12% efetiva. A parcela A, os 6%, na verdade, ela corresponde a uma elevação de custos em torno de 10%. A composição dá um efeito de 1,02%. Como bem colocado, os efeitos financeiros de CVA entre um ano e outro, uma parcela é retirada, a outra é inserida, está dando um efeito de 1,16%, que está compondo os 3,12% proposto até o momento. Isso está elevando, né, a situação da CELP numa conta de R$100, qual que estava após o processo da redução tarifária. Numa conta de R$100, né, a CELP ficava com 30, os encargos de transmissão ficavam com R$38, os encargos com 3 e os impostos 27. Com essa proposta, está ocorrendo uma redução de 4. Se tivéssemos vendo uma conta de energia, a CELP estaria ficando com R$26, né? A compra de energia estaria ficando com R$39, os encargos saindo de 3, indo para R$7 e os impostos se mantendo no mesmo patamar. Um outro ponto que esse é extremamente significativo é a questão das perdas, né? As perdas a gente vem demonstrando, vem trabalhando uma necessidade de uma equalização de perdas para a CELP num processo mais, digamos assim, estável. Por quê? Se a gente pegar esse processo de perdas, é um processo que ele vem sendo evolutivo dentro da ANEEL. Ela desenvolveu uma metodologia, aperfeiçoou essa metodologia para esse novo ciclo, né? E esse aperfeiçoamento, ele conseguiu demonstrar, né? Não é o demonstrar, mas apurar que o combate à perda na CELP, ele tem um grau de complexidade muito maior do que se foi observado para o ciclo anterior. A CELP saiu no nível de 9ª posição de complexidade para um nível de 4ª colocada.
onde do quarta colocada nós temos duas empresas que são da região norte, né? Então temos só a Semar do Maranhão, que ela está num patamar acima de nós. Então, adicionalmente a isso, a complexidade toda de combate à perda, algumas mudanças recentes no processo, né, da regulamentação, como a própria atualização da resolução 414, onde coloca algumas limitações, a própria mudança do critério baixa renda, fez com que esse processo de perda se tornasse mais efetivo, né, e um complicador maior. Então, a CELP, que a gente vem buscando, são atuações diferenciadas de combate, porque ele é um processo dinâmico, onde ações precisam ser continuamente reavaliadas. E é isso que a gente vem procurando dentro desse processo, mostrar que o nosso nível de perda hoje, até proposto pela ANEEL, é um nível de perdas que a gente precisa reavaliar e reestudar esse processo. A questão da base de remuneração, a gente já está até em audiência pública, mas a gente entende que é importante levar em considerações quando ocorrem os diferentes regimes de preço na compra. Os valores definidos atualmente ainda não estão representando, né, o que reflete os efetivos investimentos que a CELP fez nesse período. E vamos estar encaminhando as nossas contribuições dentro do processo da melhoria para que a gente possa chegar a um processo equilibrado. A compra de energia, né, tem um fato importante que, a hora que a gente analisa a questão da compra da CELP, o mix da CELP é um mix muito equilibrado. E ele faz com que contribua para que a gente tenha uma das menores tarifas do Nordeste. Porque o nosso mix de compra, ele está extremamente equilibrado na sua questão de geração térmica, geração hidráulica, contratos bilaterais, que não estão deixando a empresa em condições de extrema exposição na volatilidade do processo. Mas mesmo assim, né, pela cadeia de contratos que nós temos ainda que sofrem esse efeito, a gente tem uma preocupação com a questão do risco hidrológico, né, pela situação hidrológica que vem apresentando, os despachos térmicos que estão sendo feitos, os sinais que o operador nacional está dando, que a gente ainda precisa, talvez, avaliar com um pouco mais de detalhe para que esse valor seja contemplado na tarifa de uma forma que não venha a comprometer o processo. E um outro item, né, também referente à compra de energia, a gente enxerga que na proposta inicial está sendo dada uma expectativa de curto prazo de R$ 112, onde a gente já verifica que o PLD médio, que é o preço de curto prazo, ele já vem sendo aplicado em torno de R$ 300. Então a gente entende que essa sistemática a gente precisa dar uma evoluída e detalhar melhor, exatamente para não comprometer aquela pequena parcela que fica com a CELP, para ela fazer a operação, a manutenção, comprometa com a parcela A durante o processo. Na questão de qualidade, né, a gente entende que a proposta ela veio extremamente desafiadora, agressiva, né, uma redução de 17% na duração, uma redução de 25% na frequência. Fizemos já uma análise preliminar, já encaminhamos uma primeira proposta. Estamos avaliando que alguns conjuntos ainda mereçam uma análise mais detalhada por parte da ANEEL. Estaremos encaminhando esses conjuntos pelas suas características e condições, para que a gente possa efetivamente também ter um nível de qualidade atingível. Porque não adianta a gente ter um índice que não seja atingível. A meta tem que ser desafiadora, mas não pode ser inatingível. Era isso que a gente tinha a colocar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Baroni.
Vamos agora ouvir a exposição do Conselho de Consumidores da CELP. Eu chamo o Dr. Jurandir Araújo da Silva. Jurandir, por favor. Em nome do Dr. Julião, cumprimento a mesa e cumprimento a todos os presentes. Eu represento o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Pernambuco, que é um órgão composto por várias entidades, a começar pela FIEP, Federação de Indústria de Pernambuco, pela Associação Comercial de Pernambuco, pelo Rotary Clube Internacional, pelo FCDL, que é a Federação do Corpo de Diretores e Lojistas, pela FECOERP, que é a Federação das Cooperativas de Energia Elétrica de Pernambuco, pela FEMAP, é a Federação do Grupo de Mães de Pernambuco, pela ASIMPRA, Associação das Indústrias de Pernambuco, a MUP, Associação Municipalista de Pernambuco. Temos ainda assento do PROCON e do Governo do Estado de Pernambuco. Nós, consumidores, não fizemos uma apresentação formal aqui nessa audiência, mas estamos preparando a nossa... Como temos prazo para apresentar nossas contribuições até o dia 6 de março, estamos enviando nossas reivindicações para a ANEEL posteriormente por escrito. Nesse primeiro momento, nós agradecemos à ANEEL pela oportunidade que nos dá ao Conselho de Consumidores para acompanharmos passo a passo todo o processo de revisão tarifária, inclusive nos apresentando nesse momento. Inicialmente, temos, se não uma reivindicação, mas uma demonstração de insatisfação dos consumidores pernambucanos, principalmente com a publicidade que foi dada recentemente de que nós, consumidores, estaríamos tendo uma redução de consumo de 25% para os grandes consumidores e 18% para os pequenos. E pela proposta que nós estamos recebendo da ANEEL, não é bem verdade. Nós não estamos tendo, pelo contrário, os consumidores pernambucanos, principalmente os consumidores residenciais, pela proposta que está em nossa mão, nós estamos tendo um aumento de 7,25%. É verdade que houve uma redução em uma revisão tarifária extraordinária, em que houve realmente uma redução. Mas essa redução, pelas contas que nós fazemos, nós tivemos, pelo menos em Pernambuco, tivemos uma redução de 9%. E isso o consumidor residencial. E com esse aumento de 7%, nós, na realidade, não estamos sendo beneficiados com essa grande publicidade que foi feita. Nós, de qualquer maneira, entendemos que foi bom, porque redução de tarifa é sempre bem recebida. Mas não era a nossa expectativa. Nós esperávamos realmente, para o consumidor residencial, esperávamos os 18% que foram divulgados.
temos ainda uma questão de certo modo, elogiosa do governo federal, que reconheceu a cobrança indevida e de certo modo, abusiva que vinha sendo praticada ao longo dos anos com as taxas, essas taxas de que eles chamam de encargos inclusos na conta de energia. Houve uma redução realmente. Agora, ao nosso ver, sob o ponto de vista de nós consumidores, essa redução no governo federal devia ser maior, principalmente a retirada do PIS e do COFINS, que ajudaria mais e é plenamente possível. Por outro lado, agora, até em um tom de desabafo ou de protesto, a tarifa do ICMS é absurda para o consumidor pernambucano. Não só pernambucano, é do Brasil, eu acho. Nós temos uma tarifa de ICMS de 25% sobre o consumo, e não é sobre o consumo. Pelo consumo já era absurda, mas não é. Nós pagamos 25% sobre, inclusive o ICMS. Nós pagamos ICMS sobre ICMS. Quer dizer, nós temos a lei, o decreto do governo diz que é 25%, mas tem os senhores matemáticos ou mais inteligentes do que toda a população brasileira encontraram uma fórmula que os 25 transforma-se em 33. Então, isso eu entendo, nós entendemos no Conselho, quando eu falo pelo Conselho de Consumidores, nós entendemos que essa questão deve ser revista. A ANEEL é reguladora. E ao nosso ver, ela tem condição de influir sobre isso. Você divulga 25 e cobra 33. Quer dizer, nossa tarifa de energia é igual ou quase igual à bebida alcoólica, a aguardente, a uísque e assim por diante. Então, isso é extorsivo. Infelizmente, nós não temos visto grandes defesas nesse sentido. Entendemos, não colocamos culpa no nosso governador, porque a quem eu pessoalmente o admiro, porque essa questão é antiga. Essa questão não é do governo atual. Essa questão é de longas datas. Então, é uma questão que, ao nosso ver, precisa ser revista, precisa ser difundida, que é uma situação insuportável. O custo da energia já é alta. Segundo a revista Exame publicou a semana passada, o Brasil tem a quarta tarifa mais cara do mundo. Então já é cara, já é muito cara. Então, por que taxar o consumidor pernambucano com uma alíquota equivalente à bebida alcoólica? E, finalmente, sobre a qualidade da energia, nós, a semana passada, estivemos na ANEEL e colocamos a nossa posição. Entendemos que o DECFEC estabelecido para a CELP já é frouxo demais. A ANEEL consegue, a CELP consegue atingir porque ele já é muito frouxo. E, particularmente, para os consumidores rurais é muito pior. Para o consumidor rural, nós temos um exemplo aqui. Está previsto isso na situação de hoje. Há uma proposição de aperto mais. Hoje nós temos uma situação, um exemplo que eu coloquei aqui. Eu resido em Caruaru e peguei um exemplo previsto para Caruaru. Está previsto
o consumidor tem que suportar um DEC de 13 horas por ano, né? 13 horas por ano no consumidor urbano. Igualmente, o consumidor rural. Só que está previsto um DIC para o consumidor urbano de 21 horas por ano, 10 horas por trimestre e 5 horas por mês. O urbano. O rural, 42,92 por ano, 21,46 por mês e 10 por trimestre, aliás, e 10,73 por mês. Quer dizer, o consumidor rural é discriminado pela natureza, porque já sofre com a seca, sofre com a dificuldade de renda, sofre com a falta de escolas, sofre com a falta de estrada, finalmente é um grande sofredor. E pelas permissões da ANEEL, ele é discriminado no âmbito do fornecimento de energia elétrica. Nós somos sujeitos a 100% das dificuldades do consumidor urbano. Isso é inaceitável e nós já colocamos em nossa posição para a ANEEL que esse índice precisa ser revisto. Entendemos que o grau de dificuldade para a CELP é maior atender o homem do campo. Entendemos. Mas como ela presta um serviço público de âmbito social, ela pode ganhar na cidade e perder na rural. Aí é onde vem o equilíbrio. E então nós reivindicamos que nesse componente da qualidade haja uma diferenciação bem mais significativa entre consumidor urbano e consumidor rural. Eu não vi nenhum relógio, mas entendo que... Bem, da minha parte, o que eu tinha para colocar está praticamente posto e vamos fazer nossa reivindicação por escrito e entrega à ANEEL, e é mais ou menos no sentido do que foi apresentado agora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jurandir. Então, terminamos as apresentações que estavam previstas e vamos ouvir agora, passamos então para a fase de exposição daqueles que foram inscritos. Nós temos apenas um inscrito, por isso chamo e passo a palavra à Sua Excelência, deputado federal Eduardo da Fonte. Por favor, deputado. Não, tudo bem. A fase de pré-inscrição está aberta. Se tem alguém inscrito que não consta aqui... Ah, não, apareceu mais um aqui. Conceição Cavalcante, é isso? Tem mais? Então, vamos pedir para atualizar, né, que pela minha lista aqui só teria o deputado. Então, a gente vai ouvir o deputado e na sequência, a gente ouve. E ainda está aberta a fase de inscrição para a exposição, tá? Bom dia a todas e a todos. Gostaria de começar cumprimentando todos os presentes aqui no auditório, cumprimentar o representante da arte e os técnicos da ANEEL que estão aqui. Dizer que hoje estamos em mais uma audiência pública que irá decidir o futuro das tarifas de energia elétrica do estado de Pernambuco. Estamos vendo o esforço da ANEEL em dar mais transparência a esta decisão. Isto é importante ser ressaltado, porque vamos ver aqui ser decidido o destino do orçamento familiar de mais de 3 milhões de famílias do estado de Pernambuco. Tivemos até chegar a esse presente momento uma grande caminhada. E aí vou fazer uma pequena síntese
desde o início que começamos em 2007 na Câmara Federal, na Comissão de Defesa do Consumidor e Minas de Energia, um trabalho que hoje eu ressalto com alguns ganhos importantes, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil, que é podermos estar discutindo do nosso país porque o Brasil paga uma das 4 tarifas mais caras de energia elétrica do mundo. Isso é graças ao esforço da sociedade brasileira, é graças à contribuição que a Câmara dos Deputados está dando a este debate, principalmente porque conseguimos incluir na pauta do país esse tema que é tão importante para o povo brasileiro. Para chegarmos até aqui, tivemos uma grande caminhada, várias audiências públicas, vários pedidos de informação e até mesmo uma CPI da conta de luz que conseguiu mudar a metodologia de reajuste das tarifas do nosso país, levando em consideração o aumento da demanda. E hoje ainda travamos uma grande luta, que é fazer com que o povo brasileiro tenha de volta aquilo que foi pago a mais na conta de luz durante esses últimos anos. Porque as distribuidoras arrecadaram esses valores a título de encargos setoriais. E a lei das concessões é clara quando diz que é atribuição das distribuidoras de energia elétrica arrecadar os encargos setoriais e repassá-los ao Tesouro. E as distribuidoras não repassaram esses valores ao Tesouro. Mas esta é outra discussão que vamos continuar no fórum adequado. Estamos aqui hoje e gostaria de destacar algumas contribuições que irei dar a esse ciclo de revisão tarifária. A primeira, tem que ficar claro ao Estado de Pernambuco, porque como representante do povo pernambucano, não irei admitir de forma alguma que seja dado aos consumidores residenciais um tratamento diferente dos consumidores industriais. Não se entende como é que a ANEEL pode propor aí uma redução na conta de luz das indústrias, que acho louvável, mas um aumento na conta de luz do povo pernambucano. Nós estamos aqui falando, senhoras e senhores, no destino do orçamento familiar de mais de 3 milhões de famílias. Ou seja, é um impacto enorme na economia e na renda familiar do povo pernambucano. Então a ANEEL vai ter que explicar direitinho, porque em todas as revisões tarifárias que participei, em todos os ciclos de aumento da conta de luz, não só do povo pernambucano, mas tive a oportunidade de participar em vários estados, de Roraima, do Acre, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu nunca vi uma diferença tão grande como essa de chegar ao ponto de aumentar 7%, querer aumentar 7% a conta do consumidor residencial e reduzir 3% na conta da indústria. Então a ANEEL vai ter que explicar direitinho como é que está sendo feito e elaborado esse cálculo, porque a gente não vai admitir de forma nenhuma que o povo pernambucano pague essa conta. O trabalhador, o pai e a mãe de família pague essa conta. Mesmo porque isso vai de encontro com a política adotada pela presidenta Dilma Rousseff de reduzir as tarifas de energia elétrica do povo brasileiro. Essa discussão hoje, que é nacional, foi encabeçada esse ano, o ano passado, pela presidenta Dilma, onde vamos ter agora esse benefício da redução da conta de luz. Então, no mínimo, curioso essa diferença tão grande entre a residencial e a industrial. O outro ponto também que quero contestar, mesmo porque foi dito aqui que houve um aumento da parcela A, quando os encargos foram diminuídos pela presidenta Dilma. O aumento do ESS, eu vou pedir uma auditoria nesse imposto, nesse seguro, porque tivemos várias oportunidades nos últimos anos de utilizar esse seguro e todas as vezes foi contestado por A, por B ou por C, que não seria o caso porque não foi um blackout, não foi um apagão, foi uma falha no sistema que não cabia nesse imposto. Então, se o imposto tem um impacto de 4,50 e poucos por cento, de 4,50 e poucos na conta, isso tem que ser revisto também, porque eu não vejo claramente que esse imposto, esse seguro, tem a sua eficácia como determina
a sua proposição. A outra questão também que a gente tem que levar em consideração é a planilha fornecida pela CELP dos seus funcionários. Ora, na última revisão tarifária, a CELP informou que possuía 4.551 funcionários. Hoje acredito que deva fornecer perto disto. Só que nos seus balanços patrimoniais, ela informa possuir apenas 1.750 empregados. Isso tem um impacto direto nas suas planilhas de custo, isso tem um impacto direto no resultado do aumento da conta de luz. No entanto, o que é que eu acho que está acontecendo, e gostaria que, inclusive, que a ANEEL se pronunciasse em relação a isso, já que fiz um pedido em 2011 para que ela fizesse uma auditoria justamente nessa questão do funcionalismo da CELP. Porque o que é que estamos entendendo com isso? A CELP tem 1.700 funcionários, no entanto, essa diferença de terceirizados. Inclusive, esses terceirizados estão sendo mal remunerados. Esses terceirizados, eu não acredito que estejam recebendo da mesma forma que esses 1.700 recebem, porque a CELP foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho pela prática de trabalho escravo no ano de 2011. Então, é importante que a ANEEL investigue, a ANEEL se aprofunde nessa questão das planilhas enviadas pelos custos dos funcionários da CELP, porque deve haver uma discrepância aí, porque não é à toa que o Ministério Público do Trabalho fez essa denúncia de trabalho escravo dentro da própria CELP. Isso aí tem que ser esclarecido, a sociedade merece respeito e é um ponto importante que a gente tem que discutir e deixar bastante claro. E acredito que aqui seja o fórum apropriado. Outra questão também que a gente vê sendo falada é que a CELP é só responsável, todas as vezes, já foi matéria inclusive de audiência pública na CPI, na Câmara Federal, só é responsável por 33% da parcela. Mas há uma discrepância muito grande em relação a isso, já que ela tem um lucro líquido quase, chegou o ano de ter lucro líquido 18%, 20% de lucro líquido depois do imposto de renda. Então há uma discrepância aí do seu lucro em relação ao seu faturamento. Se ela só é responsável por 33% da parcela da conta de luz e tem um lucro que corresponde a muitas vezes 18%, 20% do seu faturamento, então ela só faz lucrar. É outra questão que a ANEEL tem que explicar também à população, porque é uma distorção infeliz nesse procedimento. Outra questão também, e até agora conversava aí fora com algumas pessoas, e vimos aqui também na apresentação da própria CELP, que houve uma diminuição das interrupções de energia elétrica nas residências do nosso estado. Quem mora em Recife sabe que no ano de 2012 houve muito mais falta de luz do que no ano de 2011. Então é uma coisa clara que faz vocês se perguntarem aí, esse ano faltou mais luz ou menos luz que o ano passado. Não só na cidade do Recife, mas no interior do estado. Eu tive a oportunidade de estar em Araripina no mês de setembro do ano passado, onde passei pouco mais de 24 horas, dessas 24 horas, 6 horas sem energia elétrica. Isso acontece no Agreste, isso acontece na Zona da Mata, acontece na cidade do Recife, acontece em todo canto. Então, já foi protocolado na ANEEL um pedido de auditoria na questão dessas interrupções de fornecimento de energia elétrica, que com certeza há uma discrepância no que está sendo apresentado e na realidade do que está acontecendo no fornecimento de energia elétrica. E o papel da ANEEL é fiscalizar, o papel da ANEEL é cobrar para que não haja nenhuma distorção na planilha final das contas de energia elétrica. E a outra questão é que a ANEEL deve obrigar já a CELP a assumir todas as suas perdas não técnicas. A gente não pode admitir hoje que o consumidor, o pai de família, pague a ineficiência que ainda há na CELP. Por exemplo,
com gatos, com leituras equivocadas dos seus funcionários. Isso deve ser responsabilidade absoluta da empresa e não do trabalhador, do pai e da mãe de família que paga a conta de luz todos os meses. Então, senhores da ANEEL, senhoras e senhores aqui presentes, é importante que a gente dê transparência a essa revisão tarifária. É importante que a gente possa dizer ao povo pernambucano que essa revisão tarifária foi feita realmente seguindo a legislação brasileira, seguindo as regras e não interpretando as regras para beneficiar a empresa distribuidora de energia elétrica do estado de Pernambuco, que infelizmente é uma empresa que presta um mau serviço, é uma empresa que tem lucros exorbitantes, que tira dinheiro da economia do nosso estado e manda para fora e que prejudica bastante o orçamento familiar das famílias pernambucanas. Então, tenho certeza que a ANEEL irá rever essa discrepância que há na redução da conta da indústria e no aumento da conta da família pernambucana, mesmo porque essa revisão tarifária será auditada pelo Tribunal de Contas da União, fiscalizada pelo Ministério Público Federal e pela Câmara dos Deputados, que com certeza irá tomar as providências adequadas para dar tranquilidade ao povo pernambucano que está sendo feito da forma adequada e correta esse reajuste tarifário. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passo a palavra ao senhor Conceição Cavalcante. Desculpa, a senhora Conceição Cavalcante. Bem, bom dia a todos. Desculpem o atraso na instalação da apresentação, mas sou Conceição, consultora. Aqui falo em nome da CIT, Assessoria de Gestão de Energia, e da Federação das Indústrias de Pernambuco. Na verdade, meu tema vai ser só sobre qualidade de energia,
E eu vou apresentar alguns casos que acontecem aqui no estado de Pernambuco, da qualidade que a indústria tem, né? E apresentaremos até o dia 8 de março, né, por escrito, os complementos. Bem, a qualidade da energia e o custo afetam a competitividade da indústria. Aqui eu vou apresentar de forma resumida exemplos e os efeitos das interrupções do fornecimento de energia para o consumidor industrial, que necessita, na realidade, indicadores e qualidades específicos, indicadores específicos face aos processos da indústria. Ou seja, hoje o consumidor industrial, nós temos um procedimento de distribuição ao qual os índices estão atrelados a um conjunto de consumidores por área de localização. Enquanto que, na realidade, eu vou mostrar aos senhores aqui que a indústria ela precisa de um nível de qualidade bem diferente daquele dos demais consumidores. Ou seja, os efeitos da qualidade de energia para a indústria é muito diferente para os outros consumidores, ou seja, o conjunto de consumidores da CELP. Desculpa, vou tentar falar um pouquinho mais próximo. Então, todo o meu foco aqui da apresentação são os efeitos da falta de qualidade de energia para o consumidor industrial. As contribuições por escrito serão enviadas posteriormente até o dia 8 de março. A definição de DEC e FEC e também do DIC e FIC estão regulamentadas pelo procedimento de distribuição PRODIST, módulo 8. E no caso da P008, a CELP especificamente, nós temos a nota técnica 04 de 2013 da SRD, que faz referência a um conjunto de consumidores por localização do sistema elétrico para a definição dos índices. Apesar de saber que essa audiência pública aqui, ela não vai tratar de uma modificação do PRODIST, mas nós vamos, na sequência, também fazer uma solicitação para adequar para a indústria um índice específico para cada segmento. Porque a indústria precisa de qualidade, pois a competição é mundial. Ou seja, se eu tenho um conjunto de consumidores, se eu faço todo o relacionamento do DEC e do FEC, comparo a CELP às demais distribuidoras do Nordeste, o consumidor industrial, ele não é comparado com os consumidores do Nordeste, mas sim com a competitividade da indústria, que ela é mundial. Tá? Logo, a qualidade da energia também precisa estar em patamares mundiais. Além disso, a tecnologia hoje tem avançado e cada vez mais exige níveis de qualidades mais, digamos, próximos a não haver interrupção. Em 2011, eu estive em um evento na Apex, que foi realizado pela Câmara de Comercialização de Energia, que foi muito interessante, a apresentação de vários países. E a Singapura fez uma citação muito interessante. Ele disse, olha, chegou um momento que nós perdemos 15% da geração e nenhum consumidor perdeu ou sentiu qualquer variação, oscilação de tensão. Tá? O que nós vamos apresentar aqui é uma realidade bem diferente. Vou ser bem prática, apresentar exemplos práticos. Aqui nós temos o histórico da MG, é uma indústria, digamos que está entre as 15 maiores do estado de Pernambuco, tensão de fornecimento 69 kV, o histórico de interrupção de energia, onde a gente pode perceber que em 2009 temos aí 23 interrupções ao longo de 12 meses. Tá? Mais à frente eu vou apresentar o que representa essas interrupções para a indústria, para esse consumidor. Na sequência, eu tenho a Tefane. A Tefane basicamente também é um consumidor em 69, que fica localizado juntinho, inclusive, alguns anos atrás, era uma única unidade consumidora, e hoje são 2 consumidores. Observe que eles têm o mesmo registro de interrupção. Vale a pena destacar que todas essas interrupções causaram paradas. Paradas essas que causaram os seguintes efeitos para os consumidores. Observem a diferença. Para a MG, todas as interrupções superiores a 30 minutos, o retorno da produção só acontece com 2 a 3 dias. Ou seja, se eu tenho uma falta de energia de 30 minutos hoje, daqui a 2 ou 3 dias é que eu consigo normalizar a minha produção. A Tefane, por sua vez, também uma mesma situação de interrupção de 30 minutos, consegue em 12 horas retomar a produção normal, embora perca totalmente a sua produção. Então, o que eu quis mostrar nesse exemplo, veja, são 2 unidades consumidoras conectadas na tensão de 69 kV,
tiveram as mesmas interrupções, mas o efeito que tem sobre o consumidor é diferente. Ou seja, uma só retorna 2 ou 3 dias após, enquanto que a segunda 12 horas após, com perda total das 2 unidades da produção que estava sendo que estava acontecendo naquele momento da interrupção da energia. Aqui eu gostaria de retomar a esse gráfico, porque todas essas interrupções registradas nos 2 gráficos causaram esse retorno, esse tempo de retorno para essas indústrias. E o que é que acontece? A indústria ela é competitiva pelo preço da energia e pela qualidade. Sobre o preço, eu não vou fazer aqui nenhuma citação, mas farei por escrito. Tá? Mas com relação à qualidade, eu não podia deixar de mostrar aqui, né, para todos presentes, que representa a interrupção no fornecimento de energia. Né? E eu, indústria, como é que eu sou competitiva? Hoje a indústria ela precisa ser competitiva a nível mundial. Ela não está sendo comparada com relação a um estado, a uma região ou ao país. Ela é mundial. Ou você é competitivo, ou você morre, você só paga. E aí um outro país que tiver maior competitividade, melhor qualidade de energia, com certeza vai justamente atrair essa produção para lá. Daí a importância da qualidade de energia para a indústria. Na sequência, eu apresento um caso crítico aqui, da Oxinor, que em 2010 nós conseguimos ter 147 horas sem energia elétrica, ou seja, o equivalente a 6 dias. Isso não existe. Observem que eu mudei a grade aí, passei para 50 interrupções, quando na anterior eu tinha um gráfico que apresentava até 24 interrupções. Né? Destaco que em 2009, as interrupções, a barrinha em azul representa interrupções acima de 5 minutos, as barrinhas em vermelho, as interrupções acima de 30 minutos. O que acontece com essa diferença? Quando as interrupções são acima de 30 minutos, eu perco totalmente a minha produção. Mais à frente eu vou mostrar a vocês o que é que isso afeta. Eu já vou passando em 3 minutos, mas eu queria só mostrar aqui. O tempo de exposição é de 5 minutos, a senhora já quase dobrou o tempo, eu peço então que conclua, por favor. Ok, só para um exemplo aqui final, se essa produção seria, digamos, que do produto 80-10, eu perco totalmente. Então, aquelas toneladas, aqueles litros, eu não consigo mais produzir. Quando eu tenho um contrato, tenho o meu cliente esperando por esse produto, tá? Então, eu fico, digamos, com a perda de cumprir meus contratos, tudo em função da falta de energia. Destaco que a distribuidora aqui em 2012, ela fez realmente um reforço na rede, instalou um novo ramal, mas as nossas solicitações, basicamente, que vem da Federação das Indústrias de Pernambuco, né, é que essa audiência pública, o intervalo foi muito pequeno, ou seja, os dados foram publicados no início de fevereiro, né, e até o dia 8 é o tempo muito curto que nós temos para avaliar, tanto a nível de reajuste tarifário, quanto da qualidade de energia. E também vamos propor que a definição do DEC, TEC ou DIC-FIC, ele seja para o consumidor industrial diferenciado do residencial dos demais consumidores. E, se possível, prorrogar digamos, o envio das contribuições por mais 8 ou 10 dias vai ajudar muito. Obrigada. Obrigado, doutora Conceição. Eu passo a palavra à vereadora Michele Polis. Bom dia a todos e todas. Queria somente, em nome de toda a população recifense e do nosso estado de Pernambuco também, falar da importância dessa audiência de hoje, né, para a gente poder estar discutindo esse assunto aqui tão relevante que afeta diretamente as famílias. E falar, já foi falado esse assunto, mas eu gostaria de frisar e aproveitar a presença aqui também dos representantes da CELP. Nós temos recebido constantes reclamações, temos acompanhado essa questão dos apagões em Recife. Inclusive, nessa próxima semana estará acontecendo a audiência pública ali na Câmara dos Vereadores. No último dia 18 desse mês, houve uma série de quedas de energia em Recife. Né? Teve dia que foi a Assembleia Legislativa que ficou sem funcionar,
no outro dia foi a Câmara dos Vereadores, e fora as residências, os lojistas, os microempreendedores, muitas pessoas que são prejudicadas. E qual o problema da população? Quando existe essa queda de energia, queima-se muitos equipamentos em casa, no comércio, e essas pessoas vão procurar ser ressarcidas e não estão encontrando quem assuma o prejuízo, né? Procura a defesa do consumidor e vai para um lado, vai para o outro. Uns dizem que o problema foi da Chesf, outros dizem que é da CELP. E quem é que vai assumir esses prejuízos, né? Não só de Recife, como algumas pessoas também da região metropolitana, como Olinda, tem um bairro inteiro de pessoas que estão com esse problema que aconteceu. E eu queria saber como é que isso vai ser ressarcido à população, já que eu acho que são os menos, que têm menos culpa, né, nessa condição. Então, queria deixar aqui essa pergunta, gostaria de saber essa resposta. Muito obrigada. Bom, pela listagem nós não temos mais inscritos. O Dr. Antônio disse que fez a inscrição, né? Por favor, Dr. Antônio. A gente tem lá fora uma lista de participantes e uma lista de inscritos para expor. Então, se alguém mais fez a... Não, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Mas se alguém mais tem a intenção de expor, eu peço que se manifeste para que a gente então chame para a exposição, porque pela nossa lista não tem mais expositores. Senhor, por favor. Bom dia, senhores. Só para esclarecer, foi o grupo, até o representante do governo do estado de Pernambuco que estava aí, foi inscrito, inscreveu-se. Eu acho que a moça não trabalhou bem lá na entrada. Bem, senhores, bom dia. Eu vou tentar ser breve. Eu sei que esse assunto, revisão tarifária, demanda várias questões, podia ser. Entretanto, eu vou me ater única e exclusivamente a um ponto, que é a questão do imposto de renda, da consideração. E não é aquele aspecto particular dos 15,25% ou 34%, mas sim um aspecto que eu considero mais fundamental e conceitual. A remuneração do investimento, do capital, é um item de custo do serviço de energia elétrica, isto é, da receita requerida como a ANEEL define. Esta remuneração é calculada pela multiplicação da taxa de remuneração com a base de remuneração líquida, perfeitamente determinada pela ANEEL na sua documentação. A taxa de remuneração é calculada pela ANEEL por meio de uma fórmula matemática na qual está presente a soma das alíquotas do IRPJ, o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido, representada pelo símbolo T, maiúsculo. Portanto, o valor obtido para a taxa de remuneração depende do percentual adotado para as alíquotas dos tributos, sendo tanto maior quanto maior for esta soma. Nesta terceira revisão tarifária da CELP, a ANEEL obteve os seguintes valores, por exemplo, para a taxa de remuneração. Com alíquotas zero, seria 9,95. Com a tarifa, o IRPJ de 15,25, seria, aliás, 6,25% de IRPJ e 9% de SL, seria 10,19%. E com as alíquotas de 34%, 11,36%. Sendo assim, o valor da remuneração do capital também será tanto maior quanto maior for a soma das alíquotas, o que significa que esta remuneração contém parcelas correspondentes a estes tributos. Como esta remuneração será integralmente incluída no cálculo da tarifa, significa que os valores devidos pela concessionária para os seus impostos de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, no todo, ou pelo menos em parte, estarão sendo, de fato, repassados para os consumidores,
significa dizer que transforma a concessionária em isenta de impostos sobre o lucro, na prática. Portanto, pergunta-se, qual o dispositivo legal que autoriza a ANEEL a considerar o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido como parte do custo do serviço e, por conseguinte, repassá-los à tarifa? É a pergunta que eu deixo e ela não se refere, portanto, única e exclusivamente ao caso desta revisão da CELP, mas sim conceitual para todo o Brasil, para todos os consumidores, e que foi sempre assim. Não creio, pelo menos não conheço, que exista. Por isso estou perguntando à ANEEL. E se a ANEEL não tiver uma resposta clara para isso, seria o caso, deputado, do assunto ser dito. Porque, na prática, a verdade matemática é esta. Se você coloca o imposto de renda dentro da remuneração, ele está sendo passado para a gente. A empresa não pagará imposto de renda, nós é que pagaremos. Na realidade, nessa revisão tarifária, esse montante chega a cerca de 40 milhões de reais. Eu vou deixar o papelzinho aqui com a ANEEL com a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, doutor Zé Antônio. Chamo o doutor Eduardo Azevedo, secretário do Estado do Governo de Pernambuco. Bom, muito bom dia, senhores representantes dos órgãos reguladores, do Poder Legislativo, empreendedores que fazem a CELP, o Grupo de Energia, consumidores pernambucanos. A nossa contribuição aqui vai ser bem objetiva. A ideia é apresentar, muito resumidamente, uma contribuição que faremos até sexta-feira que vem, onde hoje apresentaremos 3 pontos, onde a gente compreende que tem condição de ser atendida já para essa reposição tarifária, com impacto em favor do consumidor, e 2 outros para a gente conversar no momento mais oportuno, onde a gente possa estudar mais a fundo os temas. Queria começar dizendo que nós reconhecemos e agradecemos o empenho da CELP em melhorar a prestação do serviço de fornecimento de energia e a parceria com o governo do Estado para utilizar a energia como vetor de desenvolvimento econômico e social do Estado. Mas acreditamos que existem oportunidades de melhorias e algumas delas eu gostaria de apresentar. No que se refere às perdas, a ANEEL reconhece na nota técnica que os valores que devem ser utilizados como referência para as perdas devem ser o menor entre o já praticado pela concessionária ou o último vigente no ano anterior ao período de revisão tarifária. Bom, apesar de reconhecer isso, na tabela 12, como citamos aqui, da nota técnica, os dados são colocados com um valor diferente. Então, o valor que foi colocado lá corresponde a 16,28%, se não me engano, o que é bem mais do que os 14,95% que era previsto, de acordo com o prevê a própria regulação. Então, a gente, fazendo essa correção, a gente identifica aqui o potencial de reduzir o impacto das perdas da energia comprada a partir para suprir as perdas. Ainda sobre perdas, nós identificamos que a regulação previa para o segundo ciclo de revisão tarifária uma trajetória descendente das perdas, na ordem de 5%, reduzindo a cada ano 5%. Nós propomos que isso seja estendido também para o terceiro ciclo de revisão, de forma que a gente possa, dentro da filosofia de regulação por incentivo, a gente possa desafiar a concessionária a ser mais eficiente
e, eventualmente, oferir os lucros dessa eficiência. Bom, tem duas outras contribuições que não têm a ver diretamente com a parte que a CELP pode gerenciar, mas indiretamente sim. Custo médio ponderado do capital, o AC, que é a remuneração regulatória dos ativos, ela, como é estipulada pela norma técnica, a norma técnica que foi apresentada aqui, prevê que ela vai ser aplicada considerando também os impostos da ordem de 34%, e que na região da Sudene e da Sudã, esse valor é diferido para 15,25%. O resultado é que o impacto é que o AC, antes dos impostos, cai de 11,36% para 10,19%. Também apresentaram a nota técnica, apresentaram aqui, uma decisão judicial pelas concessionárias faz com que a ANEEL fique impedida de repassar esse benefício para a tarifa. Bom, também foi dito aqui que um encargo ou um imposto não é propriedade, não é um benefício da concessionária. Cabe à concessionária arrecadar esse encargo e repassar para o poder concedente. Dessa forma, a gente entende que, ao cumprir uma decisão dessa, a gente está fazendo uma apropriação indébita e colocando a CELP como uma condição muito diferente do que a gente espera de uma empresa que trabalha com a responsabilidade que a gente acredita que ela trabalha. E também acreditamos que a maneira com que foi colocada torna ela injusta e indevida, essa decisão judicial, uma vez que, mesmo que existisse o mérito da CELP para isso, até que fosse julgada na sua instância final, este benefício da dúvida tem que ficar em prol do consumidor e não da concessionária. Por fim, encargos setoriais. Nós sabemos e reconhecemos também o esforço do governo federal em reduzir as tarifas e melhorar a gestão de todo o investimento no setor elétrico. Entretanto, o encargo de serviços e sistemas foi criado para garantir um eventual seguro, como foi falado pelo deputado. Da maneira que foi colocada, a inabilidade ou a ineficiência do processo de gestão ou do planejamento fez com que a gente precisasse utilizar muito mais desse encargo do que estava previsto. Com isso, a gente foi obrigado a gastar 126 milhões a mais do que estava previsto, consequentemente, penalizando o consumidor em 4,54% da tarifa. Ora, se não é responsabilidade do consumidor, se está dentro da parcela A, não é responsabilidade da concessionária, não cabe nem à concessionária nem ao consumidor arcar com esse custo. Então, nós propomos que o governo federal encontre um caminho que seja justo para que a gente possa suprir esse valor de forma que o consumidor nem a concessionária seja penalizado. E a gente tem um impacto que seria redução de 4,54 para 0, conforme estava previsto originalmente. Bom, antes de concluir, queria falar sobre dois projetos, duas contribuições não objetivas. Aqui a gente falou sobre algumas coisas bem objetivas, mas foi citado aqui as metas de qualidade da concessionária. Bom, a ANEEL apresentou que as metas para o DECFEC e o TECFEC que foram apresentados são muito mais frouxas do que hoje a CELP já é capaz de cumprir. Especialmente no que se refere ao DEC, a meta é de 9,5, a CELP já faz hoje, o pior índice que foi apresentado aqui foi de 7,5. Então, se a ideia da regulação é estimular, é necessário que essas metas sejam mais estimuladoras, mais desafiadoras. E com isso, todos ganham. E o outro ponto, também voltado para o estímulo à concessionária ser mais eficiente, nós identificamos que, também apresentado pela ANEEL, que no ano passado ocorreram mais de 3 milhões de incidentes, vamos chamar assim, onde a CELP se viu obrigada a ressarcir o consumidor. 3 milhões. Ora, nós temos 3 milhões de residências. Então, na média, a gente tem pelo menos uma residência por ano tendo algum tipo de falha da ANEEL, da CELP, reconhecida pela própria CELP. No entanto, o valor a ser ressarcido foi de 9 milhões. Então, 9 milhões para 3 milhões de pessoas significa que o ressarcimento foi de R$3. Na nossa visão, bastante conservadora, que esse valor poderia ser um pouco maior, de forma que pudesse estimular mais a concessionária a poder participar. O resumo das contribuições objetivas indicam que, se forem reconhecidas como legítimas,
teremos 172 milhões de reais retiradas do processo de revisão, de forma que isso impacte não no aumento de 3,12% na tarifa, e sim na redução de 3,03% no valor percebido pelo consumidor final. É isso. Muito obrigado. Essas contribuições vão estar disponíveis no site www.energiape.gov.br. Obrigado, secretário. Senhores, eu não tenho mais nenhum inscrito aqui para expor. Indago se alguém ainda quer fazer exposição, a gente pode abrir oportunidade para que haja exposição. Bom, não havendo, as questões que foram aqui trazidas, sobretudo as trazidas pelo deputado Eduardo da Fonte, pelo doutor José Antônio Feijó de Mello e agora pelo doutor Eduardo Azevedo, nós vamos analisar no nosso processo agora que a gente colhe as contribuições, faz análise para então chegar ao fechamento do processo de revisão e ao número final da revisão. Então essas contribuições e as questões que foram trazidas, nós vamos examinar e julgar isso antes da data fixada para a revisão. Tudo isso vai estar refletido tanto no nosso relatório de análise de contribuições quanto no voto que eu vou submeter aos demais diretores da ANEEL. A questão que foi formulada pela vereadora, a doutora Michele Collins, é uma questão que a senhora pode cuidar, tratar dela com a ouvidoria da ARP, que está aqui presente. Então eles podem, tem aqui o representante da ARP, o doutor Marcos Lins, que está disponível aqui hoje presente, para tirar dúvidas como essa sobre quais são os procedimentos a serem feitos junto à agência reguladora estadual para que haja reclamação do consumidor, reclamação por equipamento que eventualmente sofreu dano por conta de desempenho da concessionária. Então o doutor Marcos Lins pode orientar bem a senhora e mostrar para a senhora qual o processo que a ARP conduz para tratar de problemas dessa natureza. Eu não tenho mais nenhum inscrito. Agradeço aos senhores pela presença. É sempre muito importante para a gente colher as impressões aqui da sociedade, para que a gente então possa concluir o nosso processo. Vale lembrar que todas as contribuições podem ser feitas ainda por escrito até o dia 8 de março. É importante frisar, o doutor Jurandir, do Conselho de Consumidores, mencionou o dia 6 de março, mas o doutor Jurandir é dia 8 de março, tá? Então, só tem até o dia 8 de março para encaminhar a contribuição do senhor. Todas aquelas que foram encaminhadas serão devidamente analisadas e depois esclarecidas ou respondidas. Eu agradeço aos senhores pela presença, com a satisfação de estar aqui com vocês e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.